Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. Hoje, nesta tarde, temos aqui um dia para assinalar, o Dia Mundial das Redes Sociais. Pois é, esta data foi criada, vamos ter aqui a doutora Teresa Paula Marques para falarmos acerca das redes sociais. Será que são boas? Será que são más? Como é que nós podemos aqui ajudar as nossas crianças, adolescentes, aqui a contornar isto que pode trazer algumas coisas não tão boas? Vamos também ainda ter uma rubrica com a Inês Galvão, portanto vai ser um programa aqui super cheio e conto consigo até ao final do programa. Então, só para dizer que esta data foi criada para reconhecer a revolução digital que fez dos mídias um ambiente social e celebra-se então, como eu já disse, a 30 de junho, que é hoje, e Portugal já está nesta data desde 2010, já se associou a esta data já aqui há muito tempo. Mas porque isto também é algo que tem vindo a ser falado muitas vezes do impacto que tem na saúde mental, na saúde também física, já vamos falar sobre isso, e porque não podemos estar só parados, não é? Vamos então agora aqui pedir à nossa queridíssima Inês Galvão para nos trazer aqui alguns exercícios, e hoje são exercícios com alongamentos, para não ficar assim sempre sossegado e mexer-se um bocadinho. Está preparado? Então vamos lá. Olá, o meu nome é Inês Galvão e hoje venho-vos aqui trazer alguns exercícios mais específicos para alongamentos. Isto porquê? Porque nós no nosso dia-a-dia tendemos a adotar uma postura mais incorreta por estarmos muito tempo em posições sentados ou em posições que requerem muito tempo parados, ou seja, estão associadas ao sedentarismo. E com isto nós acabamos por promover uma postura mais incorreta do nosso corpo, mesmo sem nos darmos conta. E ao longo do tempo, o nosso corpo vai assimilar essa postura como parte integrante do seu próprio movimento. E é algo que nós não queremos. Então, queremos ensinar especificamente ao nosso corpo como é que ele se deve comportar, mesmo quando realiza estes movimentos, estas posturas mais incorretas. Então, estou aqui numa secretária, como podem ver, a simular o que muitas vezes acontece com pessoas que passam demasiado tempo sentadas à secretária e que muitas vezes se queixam que não têm possibilidade de fazer outro tipo de movimentos, de contrariar o sedentarismo. E então estou aqui para dar alguns exemplos nesse sentido, que é possível contrariar o sedentarismo? É sim, senhor. E então a primeira dica que eu queria dar é realizar o máximo de movimentos para além da posição sentada. Como é que isto é possível? Quando atendemos um telefonema, colocar a nossa garrafa o mais longe possível, o telefone um pouco também o mais longe possível, para promover o nosso levantar daqui da cadeira e começar a andar um pouco. Para que é que serve o telefonema a andar? Se nós formos contabilizar o número de passos que damos ao telefonema sentarmos sentados, é um número elevado. Portanto, tudo o que nos faça promover estas pausas de sedentarismo é ótimo. No sentido de estar sentado, nesta posição de sentado, também há opções. E são sobre essas opções que hoje vamos requerer a maior atenção. Então, exemplos de alongamentos sentados, utilizando uma cadeira, utilizando uma secretária. O primeiro exemplo é afastar os braços, o mais afastados possíveis, ok? E quando estica o braço, polegares para baixo. E neste sentido, como se estivéssemos a crescer para a frente, ou seja, os braços vêm para trás e nós crescemos para a frente. Reparar que nós não queremos subir os ombros, não, nós queremos ombros afastados das orelhas e subir. Sentimos logo a alongar, ok? Cada exercício, cada alongamento pode ser realizado 30 segundos, 2, 3 séries, mas com pausas. O objetivo é sentir um ligeiro desconforto, mas não é a dor. É um ligeiro desconforto, simplesmente porque estamos a alongar zonas que até então estavam sob muita tensão. Próximo exercício. Sentadinhos, rodamos os ombros para trás, rodar e encaixou. Só isto. Rodar, vem acima
e encaixou. Dá-nos logo uma noção de postura. Nós sentimos logo as nossas omoplatas irem uma contra a outra, que é o que não acontece normalmente. Elas estão mais afastadas. Ao estarem mais afastadas, toda esta zona vem para a frente e a nossa zona do peito está mais sob tensão, mais encurtada. Então, nós queremos ativar as costas, queremos tirar o stress inerente a esta zona, então vamos alongar o movimento contrário. Voltamos a repetir, subimos, descemos e encaixou as omoplatas, ok? Próximo exemplo de alongamento, mais para aqui a nossa zona do pescoço, chamamos assim, cervical. Vamos então para o lado, zona do pescoço alongar, do lado para a frente, ou seja, como se ficássemos na diagonal, o mais próximo queixo do peito. E sentimos logo lá atrás, mais uma vez, a alongar. 30 segundos, volta ao outro lado e deste lado para a frente. Relembrando que fica na diagonal, ok? E voltamos ao início. Isto são exercícios muito fáceis de fazer, 30 segundinhos, alonga e alivia. O último exercício de hoje, o último exemplo de alongamento, vamos fazer o mesmo, queixo ao peito e sentimos logo lá atrás. Manter, controlar o movimento. Não queremos descair a cabeça, nós queremos controlar o movimento da cabeça e trazê-lo, ok? Então, estes são alguns exemplos de exercícios que podes realizar mesmo na sua secretária e convido-o a fazer porque vai sentir melhorias. Até à próxima! E cá estamos nós de volta. Muito obrigada, Inês, por estas dicas. Então ficou aqui com umas dicas que pode fazer até quando está sentada na secretária. Maravilha, não é? Até estava aqui a comentar com a nossa convidada que realmente é preciso, porque às vezes aqui o pescocinho tem-me a chatear. Queria então só lembrar as nossas redes sociais, porque hoje é o dia das redes sociais, temos que falar das nossas, não é? Então o programa Conversa de Mulheres e o Conversa.mulheres no Instagram, pode ver a programação semanal, conhecer as páginas das nossas convidadas. Não se esqueça, partilhe, faça um like, comente quando lhe faz sentido. Quando se identificou com aquela convidada, pode seguir. Muitas das nossas convidadas, como é o caso aqui da nossa convidada de hoje, da doutora Teresa, partilham muitas informações também nas suas redes sociais, nos seus sites, e assim também vai estar a aprender aqui de uma forma gratuita, não é? Pronto, que é mesmo assim. Então vale a pena seguir e assim ao mesmo tempo está também a dar força a estes projetos e a dar força a estas mulheres. Lembrar que temos o nosso canal do YouTube, da Curiacos TV, um canal com muitas playlists das séries, do programa das manhãs, do nosso programa aqui do Conversa de Mulheres, e lá tem então acesso aos programas completos, a cada programa das nossas convidadas, para não perder a pitada. Isto agora ficou assim à cozinha, hoje não temos cozinha, ficou aqui para não perder pitada. E então, sem mais delongas, vamos então aqui passar um separador para recebermos a nossa convidada de hoje. Até já! E então, olá, boa tarde, doutora Teresa Paula Marques. Muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada. E contamos que sejam ainda mais vezes. E eu virei com todo o gosto. Obrigada pelo convite. Psicóloga clínica, doutorada em Psicologia da Educação, mais de 25 anos, até nos disse 32 já, não era? Exato, 32. Na Psicologia Clínica, várias obras publicadas, com vários serviços aqui, nomeadamente coaching parental, acompanhamento clínico, muitas coisas. Clínica, avaliação psicológica, enfim, tudo é um grande... É um mundo. Exatamente. Pode-nos falar aqui resumidamente do seu percurso, antes de entrarmos no tempo? O meu percurso, então, eu licenciei-me no ISPA há 32 anos, como estávamos a dizer, licenciei-me na área clínica, depois fiz mestrado também em psicopatologia, portanto na área de clínica. E mais uns anos depois, como fui trabalhar para uma escola, senti a necessidade de também aprofundar a área da educação e acabei por fazer doutoramento em educação
exatamente nesta área que vamos falar hoje, que é nas redes sociais. Nas redes sociais. Pelo caminho fui escrevendo algumas coisas, tenho 8 livros publicados. Portanto, foi um caminho aqui com muitos bebés pelo meio. É verdade, Ruth. Tenho 8 filhos mesmo, meus, filhos. e mais 4 que são em coautoria. Exatamente, com outros autores, depois dou aulas, enfim, dou consultas, avaliação psicológica, todas essas coisas da área da psicologia que me agradam imenso. A última vez acho que não falámos sobre isso. Quem são as pessoas que podem ter consigo e para quê? Olha, muitas coisas, não é? Muitas coisas, pois, por isso é que eu hesitei. É assim, vão pais muitas vezes para aconselhamento, para tirarem dúvidas sobre algumas questões, até de desenvolvimento infantil, se a criança está a desenvolver-se, a passar aquelas etapas nos lugares, nos tempos certos. Obrigada. De facto, há às vezes essas dúvidas e ainda bem, depois vão ter com um profissional para lhes esclarecer. Em vez de ir só à internet, às redes sociais. Pois há muita desinformação, e às vezes até sim. assustam os pais com algumas informações completamente erradas. Depois é as questões escolares, portanto as dificuldades de aprendizagem, que eu faço avaliação das dificuldades de aprendizagem, porque é muito importante diagnosticarmos atempadamente as dificuldades de aprendizagem para que depois possa... Desde que idade? Desde pelo menos 2 anos de escolarização, portanto lá pelos 8 anitos já se tem mais uma ideia. Porque é um bocadinho precoce. Sim, antes disso é um bocadinho precoce. Pode-se ficar com uma ideia que há ali uma área mais fraca, digamos assim, que pode ser a leitura, a escrita, o cálculo, mas não se pode fazer propriamente um diagnóstico definitivo. Por exemplo, a dislexia, sem dúvida que não se pode, não é? Ao princípio ainda mal sabem escrever. Exatamente. Como é que Por exemplo, quando as crianças começam a escrever, muitas delas escrevem em espelho os Fs, por exemplo, não é? Os Ps, e isso não é dislexia, isso é simplesmente uma questão neurológica, que ainda não temos a lateralidade bem definida. Portanto, há às vezes esses equívocos. E os pais às vezes entram logo em pânico. Está sempre a escrever e já obriguei aqui a escrever não sei quantas vezes e ele ainda não faz. Exatamente, isso às vezes... Não sei se sabe, eu dei aulas, por isso é que eu sei que é verdade, porque os pais dizem mesmo isto. E a gente diz, não, tenha calma, ainda não é motivo para alarme. Não, porque depois obrigar a criança a fazer coisas em excesso é terrível, porque depois acabam por desenvolver ali uma aversão às tarefas escolares que não é benéfica à frente. Não há necessidade, não é? Pronto. Para além disso, adultos também, atendo muitos adultos, atendo adolescentes, porque é assim, eu comecei por atender adultos durante quase 10 anos. Depois, quando vou trabalhar para uma escola, é que começam a aparecer mais os adolescentes e as crianças, e eu nunca deixei de atender adultos. Portanto, as depressões, as ansiedades, a solidão, que também é um problema muito grande atualmente, não só a nossa sociedade portuguesa, mas todas, a solidão. A solidão que muitas vezes é iludida pelas redes sociais. Exatamente, eu até ia dizer isso, a solidão que hoje as pessoas procuram colmatar isso nas redes sociais. Exatamente. Ou até porque estão tanto nas redes sociais, já não sociabilizam. Exatamente. Cara a cara, não sei como é que isto se diz, sim, não é? face a face, exatamente. Face a face, verdadeiramente, e acabam por ficar mais sozinhas. Exatamente, pois isto é um ciclo vicioso. Realmente as pessoas, sobretudo os adolescentes, quando estamos na adolescência, nós temos determinadas tarefas a cumprir em termos de desenvolvimento. E uma delas é aprender-nos a dar com as pessoas, a dar-nos com os nossos pares. Daí que os adolescentes classicamente andam em grupo, não é? É verdade. Exatamente, afastam-se mais dos pais, porque precisam. das figuras mais de autoridade, e aproximam-se muito mais dos seus pares, para que aprendam a socializar com eles. Ora, se isso é cortado e passam para a net, não é? E que muitas vezes, às vezes falam horas e horas, é só exatamente, com só algo que não tem um corpo. É verdade. Não é? E às vezes até estão a falar, estão a teclar, neste caso, estão a teclar com alguém que não é aquela pessoa que eles imaginam.
não é? Porque depois há esses riscos. E porque escrever, mesmo que a pessoa escreva muito bem ou até se conheça muito bem, e é verdade que se conhece uma pessoa pela escrita, não é? Sim, sem dúvida. A gente sabe se foi a pessoa que escreveu ou não. O meu filho agora já pega no telefone para escrever do telefone do pai ou da mãe e claro que eu sei logo se foi, Claro. se foi o filho ou o estilo pai. próprio. Cada pessoa tem o seu estilo de escrever. Mas a verdade é que a pessoa não se revela, não é? Não. E às vezes até pode ser interpretado de outra maneira. A nossa escrita pode ter Exatamente. sido escrita de uma maneira e do outro lado soar de outra, não é? Exatamente, a pontuação serve exatamente para isso. Mas mesmo assim nunca é perfeita. Não, claro Sim. que não. Tudo o que é escrito se presta a grandes más interpretações, mas também, de facto, há a possibilidade, por exemplo, uma pessoa mais velha que esteja a interagir com uma criança ou um jovem, consegue perfeitamente fazer-se passar por um jovem. Pois, é verdade, Não é? sim. É verdade. Basta estar um bocadinho atento à linguagem Que os que jovens hoje em usam. dia, não é? Exatamente. Pois há ali a possibilidade, quando nós estamos a teclar, não é imediato, não estamos a fazer um diálogo Claro. como nós estamos a fazer as duas, não é? Portanto, há sempre a possibilidade da pessoa pensar o que é que vai escrever. E que isso até é uma questão que é das pessoas estarem atentas, porque às vezes falam tanto tempo com os namorados, com as namoradas, ali quando estão a escrever e pensam que aquele namorado é tão fofinho, escreve, tem aqui muita paciência. Na realidade, a pessoa teve muito tempo para pensar no que escreveu. E se calhar, às vezes, ao vivo, até são pessoas violentas, Exatamente. são pessoas que explodem pavio curto, como se costuma dizer, não é? Na internet, nós podemos perfeitamente construir uma personagem. É verdade. Há uma personagem virtual. Portanto, há uma espécie de uma personalidade virtual. Isto é mesmo descrito pelos autores. É? Exatamente. Para o bem e para o mal. Não é? Pois Até sim. podemos fazer passar Por realmente maus, sim. por pessoas ótimas que até só põem, postam nos murais só aquelas coisas de apelar para a bondade, para isto e para aquilo, pronto. E depois, na realidade, não serem nada disso. Claro, porque aquilo Não é? exato. Exatamente, aliás, É tudo fake, pode ser tudo fake, não é? exatamente, porque a pessoa quer dar uma ideia de si daquela maneira. Para Aliás, atrair aquele tipo de pessoas Claro, que querem aquilo para depois. Claro. Por isso, a questão, por exemplo, do ódio nas redes sociais tem muito a ver com isso. Ali, a pessoa mostra uma realidade que não é aquela que depois a pessoa está a fazer nas redes sociais. Muitas vezes, se nós formos ver o perfil a que corresponde àquela mensagem de ódio, é um perfil do mais querido possível, Sim. não é? Só que não. Só que a pessoa está ali um bocadinho cheia desse Só que ódio. não, exatamente. Estas questões do ódio, estas questões das redes sociais, são coisas que as pessoas abordam em consulta, sejam adultos, sejam adolescentes. Sim. Abordam em consulta, sobretudo, não tanto o ódio. Aliás, agora também já surge mais o ódio. Em que sentido? Aqueles riscos que nós adultos nem nos passa pela cabeça que isso possa acontecer. Imagine que uma turma toda Sim. abre um perfil. Neste Exato. caso, por exemplo, um perfil no Instagram, que é o mais comum. E não que é? só eles é que têm acesso. Só eles é que têm acesso, portanto, eles abrem... E que é muito usual hoje em dia, não é? Usual hoje em dia, portanto. Imagina uma turma de 24 elementos, 23 abrem o perfil e os 23 têm a password, mas há um que não tem, que é o alvo. E então, eles dedicam-se a dizer tudo e mais alguma coisa Sobre aquela pessoa que sobre está aquela excluída. pessoa. Pronto, até que há alguém, um dia, que vem dizer à pessoa: tu sabes que há um grupo só para dizer mal de ti. Que horror. É absolutamente devastador. Pronto, e isso acontece. E acontece muitas vezes. E depois, claro que quando são apanhados, há sempre alguém logo que deita abaixo o grupo, não é? Claro. Mas e depois acabou o rasto. Né? É muito difícil que as próprias redes sociais, sobretudo as que pertencem ao grupo Facebook,
Consigam, permitam, sim. pois, eles não colaboram muitas vezes, sobretudo nestas coisas que eles acham que é coisas pequenas, não é? Portanto, Não mas que colaboram. não são coisas pequenas, porque isto pode ficar para a vida. Sim, eles falam de coisas pequenas comparado, lá Claro, está, eu percebo, com crimes, com roubos, com burlas, com mortes, até que há, não é? Pronto. Sim. Sim, Há mas mortes em direto hoje em dia. Exatamente. Há mortes em direto. Há pessoas que para terem likes, fazem de mortes. tudo um pouco. Fazem de tudo um pouco. E depois já às vezes corre mal e acabam por morrer. Porque há, por exemplo, hoje uma coisa que a doutora aqui acompanha adolescentes, que são esta questão dos desafios, não era por aqui que íamos? Os desafios. Os adolescentes estão muito agora nisto dos desafios Agora é mais no TikTok. Agora é mais no TikTok, já. Pronto. Sim. Já passamos mais a fase do Facebook e do Facebook Instagram. já está dos velhinhos. Exatamente. O Facebook já é só para os velhinhos. Se tem Facebook, é velhinhos. Pronto. Nós temos Facebook ainda. Há dias falava com uns adolescentes numa palestra e eles diziam: eu só tenho Facebook por causa dos aniversários. Portanto, porque o Facebook avisa dos aniversários. Sim. Pronto. Portanto, eles continuam a manter a página do Facebook, mas não é muito ativo. Depois já passaram um bocadinho para o Instagram e agora TikTok. Sim, e agora TikTok. Instagram e TikTok. Mas para ver, o TikTok é uma rede social, tem 6, 7 anos e que já está em 46% de utilizadoras. Portanto, disparou muito, de repente, sim. não é? E pensa-se que daqui a uns 2 anos ultrapassará o Facebook. O Facebook ainda continua a ser a primeiríssima a rede social mais utilizada no mundo inteiro, mas o TikTok disparou. E os desafios agora são no TikTok e no Instagram. Porque, aliás, o TikTok começou com as dancinhas. Exatamente. Era uma ideia de dancinha. Já tivemos aqui Isso até era giro. Exatamente. Até temos aqui convidadas, não é? Que já estão no TikTok, sim. Que até já lhes perguntei porquê coisas empresariais, não é? Projetos, seja o que for, no TikTok. Exatamente por causa das camadas mais jovens e que até lançam, não é tanto desafios, mas conteúdos através do TikTok. Exatamente. Mas o TikTok começou com esta história que eram quase desafios de dancinhas, não é? Claro. Vamos fazer e agora tu copias e agora eu vou... Só que isto agora escalou aqui, lá está, para o outro lado violento. Lá estamos na mesma coisa. Começa muito bem, mas depois começa... Porque as dancinhas até era uma coisa engraçada, não sei quantos fazerem, até quase uma coisa para fazer em família. Exatamente. Tantas coisas. Só que agora temos os desafios que, entretanto, surgiram. A criatividade humana é infinita. Mas que já havia também no Facebook e no Instagram. Sim, já havia. Isto não é um fenómeno novo. Sim. Só que agora noutras plataformas. Temos, então, deve-se lembrar da questão da baleia azul, que há uns anos, não é? Sim, sim. Que em Portugal houve poucos casos, mas houve. Não é? Não chegaram ao limite. E que, de certeza, nós também temos casos agora de outras coisas, claro, só que, claro. também somos uma amostra mais pequenina. Exatamente, mas continuamos a ter os mesmos problemas dos outros países, só que numa amostra mais pequenina, portanto, numa dimensão mais pequenina, mas continua a ser grave. Por exemplo, um desafio de comer coisas que não são comestíveis, como aquelas... o detergente para as máquinas Exatamente. Por exemplo, isso. Ainda há alguns meses tivemos a situação de um menino, salvo seja inglês, acho eu, que fez desses desafios que era prender a respiração. Morreu, não foi? Acabou por morrer, exatamente, porque depois é muito ténue se a pessoa está sozinha, por exemplo, e um miúdo que tenta enforcar-se ou tenta fazer outra coisa qualquer que seja perigosa, facilmente aquilo entra em descontrole e leva à morte. Claro. Não é? E quase que todas as semanas, eu até diria todas as semanas, há um desafio novo. E são sempre coisas para o vício, digamos assim. Não é? Só que os jovens, para já... Precisam de se afirmar, não é? Exatamente. É um bocadinho, porque se precisam de afirmar, é um bocadinho pelos pares, é um bocadinho de tudo. Veja, estes fenómenos não são novos, simplesmente antes aconteciam, mas demoravam mais tempo a acontecer, não é? Exatamente. E agora é quase uma epidemia. E agora é uma epidemia, porque depois nas redes sociais isto tudo assume uma proporção, porque é facilmente replicável.
Nós sabíamos de um ao outro enfim, que ia tirar uma fotografia, uma selfie, por exemplo, num sítio perigoso. Ok. Mas era um. E que aquilo tinha corrido mal. Pois, agora são. Agora, com isto das redes sociais, porque a necessidade que os jovens têm de aprovação, que faz parte do desenvolvimento, não é? É outra das tarefas do desenvolvimento, exatamente. A aprovação, nós encontrarmos o nosso lugar no mundo, porque passa por muito por isso. Só interrompê-la, mas só para ajudar aqui os pais. Às vezes os pais acham, mas porquê é que tu precisas da aprovação daquilo se tu sabes que é mau? Mas isto faz parte do desenvolvimento de um adolescente, ter aqui a tal como explicava, a aprovação dos pares. A aprovação dos pares. E não só dos pais. Exatamente. Aliás, nesta altura da adolescência, os pais são um bocado pano de fundo, não é? Exatamente. Muitos ficam muito tristes realmente. Ai, o meu filho agora já não quer sair comigo, não sei o quê. Não, a boa notícia é que isto é temporário, não é? Pronto, é temporário e eles continuam a precisar dos pais. Só que também têm a necessidade de estar com os pares para serem saudáveis. Porque também se os pais protegerem só e quase fazer ali uma bolha à volta, também não é isso que é a solução. Não é isso que é a solução em área nenhuma. Porque o jovem tem que ter noção de que existem perigos. O que é a vida? Exatamente. Eu ainda há dias estava a falar com um jovem que eu tenho em seguimento e que até era por causa disto dos desafios. E eu dizia-lhe, olha, há coisas que nós não podemos experimentar. É impossível. Podemos ter curiosidade, mas não podemos experimentar, por exemplo, a morte. Há muita gente... Eu própria também tenho curiosidade do que será. Há vida para além da morte? Não há. Que tipo de vida poderemos ter? Não é? Dá para experimentar a morte e depois voltar para trás. Não gostei, afinal. Desculpem, volta. Nunca ninguém voltou para contar. E ele, perante este exemplo, que pode ser assim um bocado brutal, mas é um facto. Há coisas que nós não podemos experimentar. Não dá. E realmente, este tipo de desafios podem ser um caminho sem volta. Para quê? Para mostrar aos outros que nós somos capazes. Nós somos capazes de fazer outras coisas. Como é que se ensina um adolescente, se calhar ensina-se uma criança, não sei, a estar preparado para, às vezes, ok, sim, sou o teu par e vamos para a ramboia e pronto, e isto que já vimos que é saudável e não, aqui já tem uma linha que eu aqui não vou ultrapassá-la. Olha, a adolescência prepara-se na infância, logo de manhã. Logo de manhã. Na manhã da vida. Na manhã da vida, exatamente. Logo desde o início. Portanto, a criança tem que ir crescendo com a noção dos limites na família, portanto, a educação, que se pode ir até ali e não se pode ir até para além daquela linha, porque senão poderá haver uma consequência até imposta pelos pais, é o chamado portou-se mal, não é? Portou-se mal, portanto tem uma consequência, portanto tem que haver regras. E também estimular muito em termos de autoestima, porque se nós tivermos autoestima, não necessitamos tanto da aprovação dos outros. Vai sempre precisar, porque lá está, faz parte do crescimento, fazer parte do grupo, mas não vai precisar tanto irracionalmente. Exatamente. Não precisamos tanto de agradar aos outros. Portanto, se houver alguém que nos venha dizer, olha, vai fazer isto ou vai fazer aquilo, porque é giro, porque a pessoa tem capacidade de dizer que não. Pensar e dizer, olha, vai tu. Olha, vai tu. Não é isso que me faz melhor ou pior. Sim, é como a questão as selfies são das coisas mais perversas, digamos assim, para a adolescência. Existem páginas, tanto no Facebook, como no Instagram, como nas outras redes sociais, só para comparação da beleza de pessoas. Sério? Exatamente. Se esta menina é gira, põe um like. Se não, põe não sei o quê. Já viu o que é para uma jovem que ainda está
a desenvolver realmente Sim, a sua... Então, naquela altura que o nosso corpo está em mudança... Tudo é mau, tudo é Tudo feio, é mau. tudo é horrível. Uma borbulha corre deste mal. tamanho parece que é deste. Sim, Toda a gente sim. a olhar para a nossa borbulha quando ninguém repara naquilo, Sim, não é? sim, Pronto. sim. Mas para uma nós, altura muito toda a complicada. gente a olhar para Não aquilo voltava lá, não voltava lá, não voltava lá. é complicado, mas, Foi um país onde não gostei de viver. mas depois a ver isto, nós já tínhamos que ir para a escola, já tínhamos que todos nós tivemos alguém que nos deu uma alcunha, que nós geríamos melhor ou pior, não é? Pronto, agora isso é tudo aumentado, Sim. uma lente de aumento, não é? E ver estes sites, que as pessoas, às vezes até as amigas, que nós sabemos que ali na adolescência há muita rivalidade, Sim. não é? Então uma amiga menos simpática, para não lhe chamar outra roubaram coisa... um namorado, ou Exatamente. sei lá o quê. Ou que já houve ali uma quesilha entre elas e não sei o sim. quê. Pronto, tira uma fotografia, ou já tinha a fotografia da outra e envia para um destes sites. E a avisada nem sabe que está ali a ser votada. Votada para além de estar a ser alvo de ódio. Claro. Porque depois Sim, vêm os porque outros vai, dizer. porque vai sempre haver alguém que gosta e alguém que não Claro, gosta. A vida é sempre assim. É sempre assim, é isso que temos que aprender ao longo da vida. Nós não podemos ter a ambição de agradar a toda a gente, porque senão onde é que nós ficamos? Quer dizer, onde é que fica o agradar a nós próprios? Não é? Portanto, se soubermos para onde caminhamos, se soubermos quem somos, essas coisas laterais, esses empurrões, digamos assim, não nos fazem tanta moça, não caímos. Exatamente, não é? vai abanar. Vai abanar. Que abana sempre o barco, claro que sim. Eu acho que até ao fim da vida, não é? Sim, sim. Mesmo que sejamos cinquentões como eu, se alguém me mandar aí a chatear e porque existe, e porque a pessoa fica assim um bocadito incomodada. Mas não incomodada ao ponto de já não viver. De já não viver, de não sair de casa, desenvolver uma fobia social ou uma fobia escolar, que não quer ir à escola, porque há lá um grupo que goza com a menina ou com o menino. E para além de gozar presencialmente, depois vai para casa e goza nas redes sociais. Goza nas redes sociais. É porque agora não acaba na escola, não se fecha a porta quando se fecha a porta da escola. Esse é que é o grande problema, é que o inimigo neste momento também está dentro de casa. Está em todo o lado. É difícil. E tínhamos aqui uma pergunta que se calhar seria mais para trás, mas ok, que era: há aqui tempos de ecrãs que têm que ser definidos conforme a idade das crianças? Segundo a Sociedade de Pediatria Americana, que é habitualmente por onde nós nos seguimos, até aos 2 anos não deveria sequer haver qualquer contacto com ecrãs. Meu Deus, até aos 2 anos não deveria haver contacto com ecrãs. Depois, até aos 3, 1 horinha, mas com supervisão. 1 horinha por dia? 1 horinha por dia. E depois dos 3 ali até aos 10, passávamos para as 2 horas e depois... E quando diz ecrãs, quer dizer que junta tudo, junta a televisão, junta o telemóvel, bem, não sei se os miúdos com 3 anos estão no telemóvel, mas alguns estão, não é? Brincar no telemóvel, estão a ver umas... Porque atrasa o desenvolvimento. Sobretudo o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da motricidade fina, todas aquelas coisas que nós fazemos quando somos pequeninos. Que é muito importante, aquelas brincadeiras. Tudo isso é importante. As plasticinas, o rabiscarmos coisas, os jogos de encaixe. Não é por acaso que os jogos estão escalonados por idades. Porque tem a ver com as necessidades de desenvolvimento. Lá está a fazer assim, exatamente. Não é? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Para além de depois ter a outra questão dos impactos, que a Ruth até já aflorou um bocadinho, a vários níveis. Olha, do sono, por exemplo. Se muitos jovens está hiperestimulado. Exatamente, está hiperestimulado. Há a chamada luz azul, que é a luz dos telemóveis e dos aparelhos tecnológicos, que engana um bocadinho o nosso cérebro, que o nosso cérebro, a partir de uma certa altura, digamos que dá um sinal às nossas hormonas a dizer: olha, a partir de agora, exatamente, vais segregar aqui melatonina, que é para ela começar um bocadinho a ficar mais sonolenta.
Só que, perante aquela luz, o cérebro fica assim, mas não era suposto ser noite, mas não é, pronto, não é. É muita luz. Vou estar aqui, não vou enviar mensagem nenhuma, é um bocadinho assim, eu estou a caricaturar, mas é um bocadinho assim. Pronto, e então? Porque afinal é dia, não é? Porque afinal é dia. Baralhamos o cérebro. Baralhamos o cérebro. Por isso é que, para os mais velhinhos, pelo menos 20 minutos antes de irem para a cama, desligar, não haver qualquer contacto com os telemóveis, os tablets, essas coisas. Mais velhinhos quê? Porque só fomos até aos 10 anos aqui no tempo. Assim, ali para cima dos 10. Sim. Para cima dos 10. Pronto, porque muitos levam para a cama, Fica estão a noite inteira, aquilo dá um calarão, Sim. que são as mensagens a chegar, para além do tlim, tlim, tlim das mensagens Plim, plim, a plim, chegar, verdade. e ou adormecem muito tarde, ou não dormem mesmo, como deve de ser, Sim. depois de manhã estão com sono, não querem ir para a escola, vão arrastados para a escola, e quem é que consegue aprender estando com sono? Cansada, exatamente. A maior parte das vezes não conseguem ter rendimento, para além de que estão sempre muito agitados, porque já pensou, por exemplo, quando nós estamos no cinema e estamos com sono, o que é que nós fazemos? Mexemos-nos na cadeira, não é? É para ver não, se não... não vou pôr a dormir. Exatamente. Exato. Então, mexem-se tanto e tudo, lá vão para o psicólogo ver se tem hiperatividade. Exatamente. Estava a ver uma notícia há pouco tempo que cada vez há mais crianças a serem, Será? pelo menos a serem medicadas com medicamentos. Medicadas com medicamentos, foi uma redundância. O problema é esse. Para a hiperatividade, que dizem que é ou da pandemia ou sobre... A sobreestimulação, exatamente, e temos que parar isto. E, para além do sono, como eu estava a dizer, a visão também, porque tendemos a estar em frente a um ecrã, não piscamos o suficiente, portanto não lubrificamos os olhos, e há um olho seco, que é muito típico de quem está há muito tempo ao computador. A postura. Exato, é verdade. Assim. Há bocado a Inês nos vem dizer, faz assim, faz assim aqui uma coisa. Exatamente, que deveríamos de vez em quando levantarmos e fazermos uns alongamentos e vemos. Mas lá está, e isto agora, falando em crianças ou adolescentes que estão a crescer ainda é pior, não é? O impacto é maior, não é? Pior, a saúde mental, nós temos também a saúde mental, os conteúdos que eles veem, porque realmente podem estar a ver o TikTok, as tais dancinhas, não é? Sim, sim. E de repente aparece-lhe um conteúdo completamente diferente. Pois. Não é? Porque não há um critério de agora vamos pôr tudo isto. Sim, claro, não interessa, claro. Isso não interessa. Portanto, aparece qualquer tipo de conteúdo. E se os pais não fizerem ali um filtro, porque todas as redes sociais... É muito difícil um pai fazer um Claro que é, mas todas as redes sociais têm ferramentas de segurança, por algum motivo é para os pais as acionarem para que os jovens e as crianças não possam navegar por ali. Portanto, não podem ver nada que tenha, por exemplo, nudez, porque nós agora, eu acho interessante que é, temos alguns, lá está, as tais ferramentas, as tais linhas. Não pode haver nudez, linguagem violenta, álcool, ok, e até é bom. Mas há tantas coisas que não têm nada a ver com isso, como há bocado falávamos dos desafios, que não têm nudez, se calhar não têm álcool, não têm, e são se calhar bem mais graves do que outras coisas. Claro, mas não são detectados, ou somos, aí entramos nós, que temos esse papel também, quando nos aparece uma coisa dessas, denunciar. Porque também as redes sociais também permitem denunciar. Porque, sejamos honestos, eles também não podem, os próprios das redes sociais, não conseguem estar... Claro, ninguém... Não conseguem. Nem se pode responsabilizar. Exatamente, para além de que a maior parte das redes sociais só deveriam permitir jovens com 13 anos. E nós vemos muito mais novinhos que estão lá. Portanto, aí já eles dizem não, nós limitamos o acesso a jovens mais novos. Se foram os pais ou foi o próprio jovem que depois lá, tendo 10 anos, põe que tem 16... Já não há muito a fazer. Não há muito a fazer, não há... A responsabilidade é dos pais, obviamente.
E são sempre, lá está, os tutores legais ou os responsáveis Claro, legais, não é claro, tutores, tutores é dos quem? Claro. Os responsáveis legais. E para todo o efeito são responsáveis legais, não é? Exatamente, por isso tem que estar atentos. Que é difícil, obviamente que é difícil. É difícil. Possivelmente ninguém os preparou para isto, claro que não. Por isso há as palestras, toda a educação digital para que eles estejam mais dentro desta questão. Porque os pais dos adolescentes de hoje, não é? Viveram numa época quase sem telefones, sem internet quase, praticamente, vamos assim dizer, e têm agora adolescentes que são completamente digitais. Se calhar, os filhos destes, se calhar já não vai ser assim tanta a diferença. Mas pode haver outras coisas, a gente não sabe, não é? Mas que é aqui uma grande dificuldade, não é? Porque são os chamados imigrantes digitais, ou seja, são pessoas que viveram uma grande parte da vida sem estas tecnologias e tivemos que nos adaptar. Só que realmente a tecnologia é tão rápida a desenvolver-se, por exemplo, agora existe uma inteligência artificial. Exato, ainda vem, eu acho que vem aí uma nova... Exatamente, já estamos com esse problema da questão do ChatGPT. Sim. Exatamente, porque aquilo, eu gosto sempre de saber o que é que são as coisas e realmente instalei no meu computador, só para ver como é que era, e realmente aquilo é fantástico. Nós pomos um tema qualquer e aquilo aparece tudo, até dá para ler livros e tudo. Exatamente, começa ali a debitar que nunca mais acaba, não é? Só que nós, enfim, temos depois a capacidade para já de mudar a linguagem, porque aquilo é português do Brasil, não é? E para além disso, termos um bocadinho a noção de que há coisas ali que podem não estar certas e que, se calhar, para fazer um trabalho escolar, não é copiar aquilo e pronto. Que dá. Não é? Pronto. E então, já estamos com esse problema nas escolas. Porque eles colocam lá as coisas, claro, e não dá trabalho nenhum. É tudo igual. E depois os trabalhos também são todos iguais, não é? Que foram feitos pelo ChatGPT. Vai ele passar o ano... Exatamente. Portanto, isto vai... Além de haver miúdos que me dizem, está a questão da solidão, que encaram aquela inteligência artificial como se fosse um amigo. Sério? Pois. Era uma conversa. Ele conversa. Era uma pergunta que eu tinha para lhe fazer. Isto das redes sociais faz a pessoa estar mais acompanhada ou mais isolada? Mais isolado. É assim, se a pessoa tiver amigos... verdadeiros, exatamente, de carne e osso, serve para... Ele é um complemento. Exatamente. Não é? A maior parte das pessoas, até dos jovens, neste caso, tem nas suas redes sociais os amigos e os colegas da escola. Pronto, é um fio contínuo, não é? Pronto, vão para casa, enfim, lá como era no outro tempo que telefonavam, agora já não se telefona tanto, manda-se SMS, vai-se realmente para as redes sociais, tudo bem, é um complemento. Agora há para outros que não é complemento, é a única coisa que têm. E aí é que é muito... Ainda se fica muito mais isolado do que se estivesse sozinho. Muito mais isolado, porque para já não se desenvolve capacidades sociais. As aptidões sociais não são desenvolvidas, porque é uma relação com uma máquina. Não é? E por enquanto, e graças a Deus, as máquinas não nos substituem. Não sei se um dia substituirão. Espero bem que não. Mas uma máquina não tem sentimentos, não tem empatia. E a empatia, que é das coisas mais importantes, que se deve, desde sempre, incutir nas crianças. Como é que se incute empatia numa criança? Olha, falando sobre isso, por exemplo, uma criança que empurra outra sem querer no infantário e a outra está a chorar, não é? Face a face, ela consegue perceber que a sua ação teve uma consequência negativa no outro, não é? Pronto, e aí cabe às educadoras, porque possivelmente os pais não estão lá, realmente dizer, olha, empurraste a tua coleguinha, ela magoou-se, está a chorar, está triste, dando este nome às emoções, não é? Ela está triste porque tu tiveste uma atitude agressiva com ela. Portanto, tu vais-lhe pedir desculpa e dás um beijinho
e as coisas ficam assim, e ela vai-te desculpar. Indo ao longo da vida, dando realmente este nome às coisas e tentando que as crianças se coloquem sempre no lugar dos outros. Mesmo quando é connosco, não é? Mesmo quando é connosco. Ou os pais, Exatamente. não é? Porque às vezes as crianças têm sempre esta ideia que isto é tudo só... Eu tenho um filho único, não é? Que é tudo só para um lado. Nós temos que compreender, nós temos que aceitar, nós temos que desculpar. E às vezes não há o outro lado, não é? Porque eles ainda são um bocado egocêntricos, não é? Claro. São um bocado Sim, tudo, sim, são um bocado o sol do universo, não é? Exatamente. E tem que se mostrar, não, mas olha, quando tu fazes eu também fico triste, quando tu não queres ajudar eu também não gosto. Exatamente, fico triste, fiquei envergonhada, fiquei isto e fiquei aquilo, estou zangada, fiquei zangada, por isso é que a mãe depois de castigo que eu estou zangada, aquilo que tu fizeste não se faz, ou aquilo que tu fizeste ao teu amigo também não se faz. Eu fiquei muito desiludida contigo. Não custa. Vamos lá ver, não é isto que machuca emocionalmente a criança. Muito pelo contrário, torna um ser humano. Com Para ele emoções. perceber que o que faz tem consequências nos outros. Consequência nos outros, que é algo que nós não vemos no ecrã. Não vemos o outro. E daí às vezes é fácil xingar. Claro, porque não vemos o outro, brasileiros. não vemos a reação do outro, não queremos saber nada do outro, até achamos que o outro eventualmente nem sequer existe. E outra coisa muito importante é os pais serem um exemplo, não é só dizerem, olha, faz isto ou faz aquilo, mas depois no dia-a-dia serem eles a menosprezar as Podem pedir pessoas. desculpa aos filhos. Devem. Se enganam ou se fizeram alguma coisa que foi injusta, podem e devem. Dizer, É assim olha, que se É assim que se ensina, não é? Exatamente. Eles veem, olha, peço também, desculpa. pronto. Peço desculpa. Há pessoas que não são capazes de pedir desculpa. É verdade. Por isso é que eu estou a perguntar, porque às vezes os pais têm esta ideia, e lembro-me da última vez que esteve cá, falou isto, que o pai não é um amigo, não é? Exatamente. O pai é uma figura de autoridade, um amigo é um amigo. Um amigo é um Mas amigo. isto não quer dizer que o pai não possa ter que dizer, olha, estava cansado e realmente Claro, sobre-reagi sobre essa situação, não era assim tão grave, desculpa-me porque não foi certo. Exatamente, eu estava mais chateado, estava mais cansado, o trabalho naquele dia não me tinha corrido bem e acabei por descontar em ti, digamos assim. Desculpa lá. Isto, quando eu digo que um pai é um pai, um amigo é um amigo, não é para pôr o pai num lugar inatingível, não é? Os pais podem e devem ser acessíveis aos filhos. Mas Aliás, porque naquelas alturas em que os filhos precisam, deveria ser aos pais que iam recorrer, que supostamente são as pessoas de confiança. São as pessoas de confiança, são as pessoas que gostam deles. Quase independentemente. Exatamente, é dos únicos amores incondicionais que nós temos na vida. Sim. Portanto, mas também isso deve ser transmitido verbalmente ao longo da vida. Eu gosto muito de ti, não é só achar que o outro sabe, Sim. não é? Pronto. Para que as crianças se sintam amadas desde sempre e que sejam capazes de dizer a verdade. Mesmo que seja má. Que seja contra eles. Olha, eu fiz a geneira, por exemplo, entrei em contacto com uma pessoa pela rede social, afinal de contas era uma pessoa mais velha e agora é que eu percebi e tal. Porque são os pais que estão lá para os ajudar. Não é? Devem ser os pais. Essa relação que é aquilo que falávamos. De cumplicidade. Sim, que deve ser criada quando são crianças, porque na adolescência eles vão sempre andar um bocadinho mais fora. Claro, claro, porque vê-se situações terríveis, por exemplo, de meninas que, isto é mais típico das meninas, embora aconteça também com os rapazes, que partilham fotografias, os chamados nudes, não é? Sim. Fotografias com pouca roupa. E depois essas fotografias são difundidas por toda a escola, sei lá. E a jovem, se tiver certeza do amor dos pais, que não vai ser abalado por isso, porque é muito difícil nós dizermos uma coisa dessas, não é? Mas eu gostei dessa frase que disse, é ter a certeza que o amor dos pais não vai ser abalado por isso. Exatamente. Provavelmente sabe que os pais vão ficar zangados. Claro. Mas se entender que mesmo quando os pais se zangam, a amam, se calhar consegue... Exatamente, consegue ir pedir ajuda
Dizer, olha, eu fiz uma grande asneira. E o problema torna-se sem ser um problema maior, não é? Porque Claro. consegue-se conter. Claro, porque depois é muito típico nesta questão dos nudes isto ser uma bola de neve, porque manda-me um nude e depois, olha, se não me mandares mais, eu vou divulgar este e cair numa chantagem destas nunca mais para. E há jovens que, para tentarem evitar que aquilo seja difundido, vão cair nessa chantagem. E cada vez é pior, cada vez é pior. Em vez de pedirem ajuda, e aquilo ser parado, porque tem que se ir à Polícia Judiciária, porque isto é um crime, é um crime. Pronto. Sim. Mas realmente, se tiver sido criada essa relação de cumplicidade, não há. Pronto, já se sabe que os pais não vão ficar muito satisfeitos, não é? Claro. Mas também entenderão que foi uma asneira e todos nós... É melhor saber do que não saber. Claro, então um dia chega à casa e a filha tomou uns quantos comprimidos porque está numa situação que não tem saída, que não sabe o que é que há de fazer. Não, tem que ter essa abertura com os pais para poder pedir ajuda. E os pais também se devem disponibilizar para isso, ir dizendo ao longo... Isso é sempre muito importante, não é? Algum sinal de alerta? Estamos mesmo a terminar. Os sinais de alerta é o isolamento, não querer estar com os pais, mais do que o chamado habitual nos jovens, não é? Os jovens chegam a um ponto que não querem ser com os pais, etc. Sim. Mas, para além disso, o estar sempre atento ao telemóvel e fazer uma cara muito ansiosa, de medo, é porque está a ser ameaçada de alguma maneira, ou ameaçado de alguma maneira. Mas é preciso estar atento aos filhos. Portanto, é preciso estar aqui sempre com muitos olhos. É verdade, é verdade. Isto das redes sociais tem coisas muito boas, mas, de facto, é assim, o ser humano é assim, arranja sempre... Uma maneira de estragar, as coisas, é verdade. E temos um livro seu, não é? Que é o Ódio-Holândia, que fala exatamente sobre isto das redes sociais. Sobre estas coisas das redes sociais, tem uma parte para pais, como desenvolver a empatia, isto que estávamos a falar. Eu acho que é um grande desafio. É um grande desafio, é o colocar-se no lugar do outro. Também sobre os riscos, sobre as notícias falsas que também podem levar a situações muito complicadas. Uma pessoa pode andar uma vida inteira a construir uma boa reputação que vai abaixo por uma notícia falsa. É verdade. Não é? Portanto, temos que ter essa noção de não escrever seja aquilo que for que nos passe pela cabeça, porque isso, volto a dizer, do outro lado do ecrã está uma pessoa, não está... No fundo, nós também temos que criar aqui não só crianças, adolescentes que estão preparados para os perigos que há nas redes sociais, mas também que eles próprios não vão ser um perigo para outros nas redes sociais. Bons cidadãos digitais. Exatamente. Porque realmente há uma coisa também muito importante, é que as regras do face-a-face prevalecem também no digital. As pessoas é que não se lembram disso. As pessoas é que não se lembram disso. São dois mundos que não são separados. Nós não somos mal educados no digital e depois somos uns queridos face-a-face. Não. Porquê é que há de ser mal educado? Porquê é que está sempre, constantemente a arranjar batalhas de ódio, sempre contra tudo e contra todos? Sempre falar mal, só para falar mal. Para quê? Não é? Portanto, nas redes sociais também temos que ser educados, também temos que respeitar os outros. Vamos lá ver, nós não temos que concordar com tudo. Claro. Não é? Mas também não pode não seguir se não concorda com aquela pessoa. Porque é que está a seguir? Deixa ver o que é que a pessoa está a dizer. Já sabe que não gosta, não gosta. Não tem que andar a perseguir a outra pessoa que não gosta. É um bocado assédio. É masoquismo, quer dizer, se a pessoa não gosta. Porque é que tem que seguir a pessoa que vai ver? Exatamente. E além disso, também não temos que comentar tudo. Claro. Calado, é melhor estar calado do que realmente dizer a asneira. Se não concorda, se aquilo é a página da outra pessoa. Exatamente, que a pessoa diz o que ela quer. Exatamente, que deu ali uma opinião, não concorda. Ou é educado e diz, olha, por acaso não concordo, mas respeito. Ok. Ou então fica caladinho e na sua própria página expresse lá aquilo que
às outras. Tenho que me despedir de si, porque olha, o relógio é que já não concorda connosco, temos que ir embora. Ficamos sempre à conversa, Ruth, é verdade. Desejo tudo bom, doutora Obrigada, Teresa. obrigada. E mais uma vez a porta aberta aqui para falarmos e sobre virei, estes e outros temas, porque é sempre uma mais-valia tê-la aqui. Obrigada. Desejamos tudo bom para si, Obrigada. na vida do consultório e na vida das redes. das Sabemos redes. que às vezes também não é assim tão fácil. Tudo bom, está bem? Continua aqui Obrigada. a ajudar os nossos jovens. Obrigada. E nós vamos nos embora a correr, meus amigos, com alongamentos, sem alongamentos. Hoje falámos aqui do Dia Mundial das Redes Sociais. Ficaram aqui algumas dicas com uma expert, que é a doutora Teresa Paula Marques. E conto consigo no próximo programa. Sejam felizes e bonzinhos uns para os outros. Beijinhos.